Muito bem. Sejam todos bem-vindos à nossa live, a live da resposta. Chegamos ao mês de março e coisas bonitas, coisas maravilhosas Deus tem para nós. Inclusive, Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para a sua aflição, para os seus problemas. Deus tem uma resposta para tudo em nossas vidas. Nós muitas vezes ficamos um pouco aflitos, nós ficamos às vezes desesperados, porque nós queremos uma resposta às vezes imediata, né? Como se fosse um miojo, né? Com 3 minutinhos ali eu alcanço aquilo que eu queria. Mas Deus, Ele dá resposta para nós no tempo certo, na hora certa e no momento em que nós realmente estamos preparados para ouvir uma resposta de Deus. Às vezes, as respostas de Deus para a nossa vida, elas têm tanto poder para nos abalar, quanto também para nos erguer. E Deus sabe disso. Às vezes, você que está me assistindo agora, já precisou dar uma notícia para uma pessoa querida, mas uma notícia que às vezes não era tão boa, e você esperou o tempo certo. Às vezes o que Deus está esperando é o momento certo para te dar a resposta que você tanto necessita e tanto precisa. E se você quer ver essa resposta de Deus, se você precisa dessa resposta do Senhor, fique aqui grudado comigo, fique aqui junto conosco, que até o final dessa live, Deus pelo menos tem uma resposta dele para você entender o momento certo em que Deus vai falar contigo, o momento certo que ele vai anunciar as verdades dele para você e para mim, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Compartilhe, que é o que nós já fazemos aqui, já compartilhamos aqui, já deixamos compartilhado em nossas redes sociais, em nosso Facebook, lá no também, você que tem o WhatsApp, você já pode deixar compartilhado lá, porque o mês de março é o mês da resposta. E você pode estar muitas vezes mandando essa live para alguém pensando, é mais uma live. Não, pode ser a resposta para a vida de alguém. Pode ser a resposta até mesmo para você que está aí assistindo, em nome do Senhor Jesus. Então, compartilhe com todos aí que estão e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Certa vez, um profeta chamado Elias clamou a Deus, viu fogo descer do céu. E depois você vê um profeta como ele fugir porque senão ele seria morto. E se ele não fugisse, talvez ele visse um livramento de Deus até maior. Mas certa vez, ele fugindo ali da Jezabel, a Bíblia fala que ele vai para um lugar deserto, um lugar distante. E nesse lugar distante, ele ele pede a Deus a morte. Ele pede a Deus para que ele morra. Deus, eu vejo Deus pensando bem assim, poxa Elias, mas se você não queria morrer, se você está pedindo a morte, por que você não ficou lá que Jezabel dava conta de você? Mas não foi o caso. Não foi o caso que aconteceu. Depois Deus deu o alimento para ele. A Bíblia fala que com aquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites e depois ainda se escondeu numa caverna. E lá dentro da caverna, antes dele sair para falar com Deus, veio um vento forte, quebrou, que arrancou até mesmo pedras. Depois veio barulhos, trovões, veio furacões, veio várias coisas que estremeceram, até terremoto teve. Mas a Bíblia fala que Deus não estava ali. Então, a Bíblia fala que veio um vento suave. E viu Elias que Deus estava ali, então Elias saiu para falar com Deus.
Às vezes a resposta de Deus não está em coisas que nós esperamos que venha a ser. Às vezes, você pode vir a um culto, assistir uma live, ou seja o que for, ou pegar a sua Bíblia para ler e esperar algo que aos seus olhos venha a ser muito, como eu vejo muitos falar, muito forte, pastor, muito impactante, pastor. A verdadeira resposta de Deus não é aquela que impacta você. A verdadeira resposta de Deus é aquela que muda você. É aquela que muda o seu coração. É aquela resposta que faz você mudar de comportamento, mudar de vida. Quantos cultos você já ouviu alguém falar bem assim: nossa, esse culto foi forte, essa palavra foi forte. Se foi forte, então é porque Deus falou. Agora eu te pergunto, até o pastor Carlos está aqui. Pastor Daniel, se existe palavra forte, então não existe palavra fraca? Eu acho que vindo de Deus não. Tudo que vem de Deus é forte. Basta a gente entender uma coisa. Você tem se fortalecido em Deus, porque Efésios 6 diz para nós nos fortalecermos no Senhor. Se você muitas vezes não está forte, então é porque Deus tem te dado um alimento fraco, uma palavra fraca? Não, toda palavra que vem de Deus ela é forte, ela fortalece. Toda palavra que vem do Senhor, ela fortalece. Muitas vezes eu não estou vivendo ela. Mas lembre-se de uma coisa. Se você quer ter uma resposta de Deus, é necessário estar preparado para ouvir essa resposta de Deus. Esteja sempre preparado para ouvir essa resposta de Deus. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, nós vamos iniciar a nossa mensagem lá. Romanos, capítulo de número 12. Logo quando eu cheguei aqui, na sede de Cuiabá, em 2019, na época eu fui convidado a dar uma mensagem para a juventude, e os jovens que estiverem me assistindo provavelmente vão lembrar. E alguns dos jovens falaram assim para mim: nossa, pastor, que mensagem forte. Eu fiquei pensando depois comigo, as outras devem ter sido tudo fraca, porque só essa foi forte. Ou será que foi forte para ela? Ou eu penso hoje já fazem 4 anos, ela ainda impacta a vida dessa pessoa? Porque a resposta que Deus dá para você hoje, ela serve para hoje. Mas quando você guarda ela no seu coração, ela vai refletir para toda a sua vida. Nunca se esqueça disso. Porque a palavra que Deus te dá hoje, Ele não volta atrás. Aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o vosso culto racional. Quando a Bíblia fala que é o vosso culto racional, é algo que depende de mim, é algo que depende de nós, algo que depende da nossa própria mentalidade, da nossa própria mente, algo que vem de nós. Pastor, não tem capacidade. Tem sim, se a Bíblia está falando que tem, é porque tem. Não me lembro agora qual versículo que seja, se o pastor Daniel lembrar, pode até colocar na tela. Mas a Bíblia fala que Deus não permite que eu venha ter uma tentação a qual eu não possa suportar. Se eu não me engano, é Coríntios? 1 Coríntios, né? Isso, 1 Coríntios 10:13. Obrigado. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então lembre-se disso. A tentação que eu sofro, a tentação que você sofre, a tentação que Jesus sofreu, Não, a Bíblia fala que foi o Satanás, se for o cão
Mas quando que ele foi tentado? Quando ele estava fraco ou quando ele estava forte? A Bíblia fala que quando passados 40 dias que ele estava jejuando, a Bíblia fala que ele sentiu fome. Então veio o tentador. Então Satanás ele vai querer tentar você na sua fraqueza. E não veio sobre vós tentação senão humana. Tem gente que gosta de culpar o diabo. Ah, você é advogado do diabo? Não, não sou advogado do diabo. Mas a pessoa tem que entender que as tentações que a carne dela tem, ela é capaz de suportar. Mas ela diz, ó, mais fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus conhece o seu limite. Deus sabe até onde você pode ir. E o que ele faz? Deus impede? Não, Deus te alerta. Deus te alerta. É que nem aquele é que nem aquele amigo seu bom de futebol, bom de bola. Entendeu? O pessoal tem gente que é mal. Quando o cara não é bom de bola, o pessoal fala assim: "Fica aqui atrás, você vai ser o zagueiro. Você vai ser o goleiro, né?" Né, Daniel? O pessoal é mal. O pessoal não quer deixar o irmão subir. Aí isso aconteceu ontem, o irmão subiu, fez 2 gols. Entendeu? Isso porque ele é ruim. Entendeu? Eu já falei, tem que tocar pro irmão, tem que pôr fé nele. É que nem aquele cara. Ô, Jesus. Ai, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. É que nem aquele cara que o pessoal fala que é ruim de futebol. Poxa, deixa ele lá atrás. Não deixa ele subir. O bom diz que tem que ficar na frente, que é pra fazer os gols, né? Poxa, mas se o bom não ficar atrás também, como é que vai defender? Entendeu? E aí, vai fazer como? Entendeu? Aí tem aquele cara que é o técnico do time, que ele fala assim, não vai. Aí o cara vai, o que acontece? Aí toma o gol. É desse jeito, entendeu? Chuta, fulano, aí o cara não chuta, aí perdeu o gol. É porque o cara não consegue? Pode até ser que ele não tenha capacidade, pode até ser que naquele momento ele não seja bom para isso. Eu ouvi um jogador de futebol uma vez falar que 10% é talento e 90% é esforço, é treino. Tem pessoa que sabe tudo da Bíblia, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas vive caindo, vive pecando. Sabe por quê? Porque ela não ouve a Deus. Não é o muito conhecer de Deus que vai fazer a pessoa não cair. É o obedecer, é o ouvir. Quando a Bíblia fala que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. O escape é a palavra. O escape e a tentação não é só o pecado. Quando você está passando por uma enfermidade, quando você está passando por um momento de aflição, o escape é a palavra, é a resposta que Deus te dá para que você possa vencer isso, para que você possa superar isso, para que você possa sair disso. É o momento que você se encontra em uma situação em que você não sabe para onde ir e Deus te dá uma resposta, Deus te dá uma palavra que te mostra como você sair daquilo. Mas se eu não aprender a ouvir a Deus, eu não sairei. Eu cairei, eu vou sucumbir, eu vou errar, eu vou tropeçar. E muitas vezes Deus fala. Deus sempre fala. Não adianta, Deus não falou, Deus sempre fala. Deus sempre vai falar, meu irmão. Deus sempre vai falar. Ontem eu ouvi um testemunho de um pastor e de um caso que aconteceu, não sei em qual cidade aqui do Brasil. É um caso muito triste, porque o pai perdeu o filho em um incêndio e o pai não estava no local. E ele conta que a dor do pai, óbvio, foi pela perda do filho, mas por como aconteceu. E não só por causa do incêndio, mas porque durante
o momento em que o filho estava ali, o filho gritava: papai, me tira daqui, papai, me socorre, papai. Ele fala: se eu tivesse lá, eu teria entrado no meio das chamas, eu teria entrado lá, eu teria salvo meu filho, eu teria feito, porque um pai não suporta ver o filho clamando por ele por socorro. É claro, ele era uma criança. Mas nós muitas vezes nos colocamos no meio do incêndio e Deus fala: vem por aqui, meu filho, sai por aqui, vem cá. E nós muitas vezes não damos o passo para sair do incêndio, não damos o passo para sair daquele problema, porque nós não ouvimos a Deus. Nós nos distanciamos de Deus a tal ponto que fica difícil ouvir a Ele e fica difícil entender para onde Ele quer que nós irmos ir. Pastor, eu não consigo, pastor. Consegue. Porque Deus ainda está junto a você para te dar o escape. Se você pedir para Deus, Deus dá o escape. Deus te mostra como você sair disso. Tem pessoa que não pode andar com o celular. Tem pessoa que não pode ficar com o celular sozinho. E às vezes Deus já falou para você: desliga o seu celular antes de dormir. Desliga a internet, coloca o seu celular bem longe. Tem casal de namorado que não pode ficar sozinho. Tem pessoa que não pode trabalhar no setor financeiro sozinha, porque o fraco dela é o dinheiro. Ela ainda não conseguiu ficar liberta totalmente daquilo. Ela ainda não conseguiu controlar aquilo. Não é porque um é melhor do que o outro. É porque Deus está te capacitando ainda. Deus está transformando você ainda. Deus ainda está mexendo com você ainda. E se você não ouvir a Deus, se você não ouvir o que Deus tem para falar contigo, não tem como você vencer seus problemas. Porque as tentações não é apenas algo tornado ao pecado, mas a derrota. É a derrota, é a queda. E Deus não quer ver você derrotado. Deus tem escape para você em todas as coisas. E é por isso que ele fala aqui, voltamos lá para Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz no versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você deseja ouvir a Deus? Você deseja ter uma resposta de Deus? Você está procurando por uma resposta de Deus? Sim, pastor, eu estou procurando por uma resposta de Deus. Ouça a Deus, obedeça a Deus e faça o que Deus falar contigo. Pode acontecer até que num silêncio sejam respostas de Deus. Uma vez um pastor falou bem assim para mim: se você me perguntar uma coisa e eu não te responder, isso já é uma resposta. E eu já sabia disso porque eu aprendi isso com meu pai. Quando eu perguntava algo para ele, ele não me respondia. Quando eu pedia algo para ele, ele não me respondia. Eu já sabia que era não. E muitas vezes ele nem olhava. Porque ele era mau? Não, era o jeito dele. Mas aquilo já era um não. Tem coisas que nós pedimos a Deus e nós sabemos já que é um não. Ou pode ser que a resposta que ele tem para dar para nós ainda não é o momento. É o momento de esperar. Mas Deus jamais vai permitir que você venha sofrer por isso. Ai, pastor, é que eu fico ansioso. A Bíblia fala: não andemos ansiosos por coisa
alguma. Tem pessoa que acha que Deus vai responder ela para ela não ficar ansiosa. Desculpa, Deus não vai fazer isso. Às vezes você é uma pessoa que é acostumada a ter tudo na mão, é acostumado às pessoas respondendo na hora que você quer, você é acostumado a ser uma pessoa que o que você quer na hora que você quer é te dado. Desculpa, com Deus não é assim. Você vai aprender que com Deus não é assim. E Deus faz isso para o nosso bem. Porque se Deus entregasse em nossas mãos tudo que nós queremos, no momento que nós queremos, eu tenho absoluta certeza que nós já teríamos nos perdido. Então fique com esse recado. Fique com essa... Recado não. Fique com essa mensagem de Deus para você. Fique com essa resposta de Deus para você. Momento de ouvir, é momento de obedecer, é momento de buscar a Deus. Está passando por momentos difíceis? Estou, pastor. Lembre-se, 1 Coríntios 10, 13. Junto com a tentação, Deus também dá o escape. Fiel é Deus. Ele também dá o escape. Ele sempre vai dar o escape. O escape é a resposta. O escape é a palavra para você sair daquilo. Amém? Vai aparecer na nossa tela aí as contas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Tá aí na sua tela a chave Pix, o QR Code. Se você quiser fazer se você estiver muitas vezes pela televisão, você pode utilizar esse QR Code ou a chave Pix, que é doações@igd.com.br. Não tem outra chave Pix, viu? É essa. É essa. Se você quiser fazer um TED, um DOC, tá ali o CNPJ. E o comprovante você envia para este número que está aí logo abaixo da sua tela, que é o 65 98114 5179. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora neste momento, tá bom? E falando em resposta, não sei se tem aqui na nossa secretaria, mas se não tiver, você pode procurar no Shopping do Povo. Esse livro aqui, ó. Não desperdice o seu poder na oração. Como este é o mês da resposta, é impossível uma pessoa que quer uma resposta de Deus não investir o seu tempo em oração. É impossível, impossível, impossível. É impossível. Se você quer uma resposta de Deus, duas coisas para você. Ore a Deus. Busque na palavra de Deus. E ouça a Deus. São três, eu falei duas, mas são três. Esteja disposto a ouvir a Deus, esteja disposto a aprender mais de Deus, esteja disposto a orar mais a Deus. Os três são importantes. Por quê? Porque sem oração eu não tenho comunhão. Eu não vou ter comunhão, eu não vou ter compromisso com Deus, eu não vou ter relacionamento com Deus. Sem ler a palavra, sem buscar na palavra, eu não vou ter entendimento. E sem ouvir a Deus, desculpa, você gosta de falar com alguém que não escuta? Você gosta de ficar falando com alguém o tempo todo e essa pessoa não escuta? Não. Deus vai falar com quem está disposto a ouvir Ele. Tá bom? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos em Tua presença. Te agradecemos e te louvamos, meu Deus, por mais uma transmissão, por mais uma live. E eu venho orar, Deus, por essa pessoa que tem buscado por uma resposta, tem buscado, meu Deus, por um livramento, tem buscado, meu Deus, por um escape, que ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, mas o Senhor pode sim tirar as escamas dos olhos, dar uma luz para essa pessoa, para que ela possa suportar, para que ela possa vencer este mal em nome de Jesus. Seja uma doença, seja, meu Pai, uma enfermidade, seja um problema financeiro, no casamento, onde for, seja até mesmo uma tentação que ela venha estar sentindo do pecado. Em nome do Senhor Jesus, nós determinamos e paralisamos todo mal que tem agido em cima disso. E eu determino a vitória na vida dessa pessoa. E eu a abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos e as suas maravilhas sobre a vida de todos. Cremos, este sim é o mês da resposta.
E eu sei que o Senhor dará resposta para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não se esqueça, amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui. Mas amanhã, às 8 da manhã, meio-dia, 15 horas e às 19 horas, nós teremos a nossa reunião da Sagrada Família. Quinta-feira, voltamos às 5 horas da manhã com a reunião dos valentes. Não se esqueça disso, a oração dos valentes. Sexta-feira, os mesmos horários. Lembrando que na quinta-feira nós temos a reunião com o pastor Tony, a reunião de crescimento espiritual às 19 horas. 6 horas na sexta-feira, 8 da manhã, meio-dia, 15 horas, 19 horas. Não perca, nós temos uma semana recheada aí para quem quer buscar Deus e precisa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço e eu fui.